Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Hoje, quarta-feira, 18 de agosto, eu comecei rezando esta oração porque, você sabe, não é? No dia 15 começamos a Quaresma de São Miguel. Também nós, aqui na comunidade Coração Fiel, temos o costume de fazer esse tempo forte de oração. Nesta quarta-feira eu quero trazer para você um tema polêmico, porque estamos no mês vocacional. Mas antes de trazer o tema, quero lembrar que já estamos na segunda metade do mês de agosto e para nós é muito importante a sua doação. Porque cada mês é um grande desafio e depois do dia 15, as contas começam a ficar bem justinhas. Por isso, eu estou pedindo a você o socorro da sua doação, o seu dízimo, o seu 10%, o seu algo a mais. E neste algo a mais, lembre-se daquilo que nós estamos falando desde o começo do mês. Já que no dia 26 eu celebro 20 anos de padre, eu estou pedindo o presente para a comunidade, não para mim. 20 anos, R$20. Além da sua doação normal, mais R$20 para ajudar esta obra de Deus. Deus lhe pague. Muitos talvez podem se perguntar a respeito da história dos 12 apóstolos de Cristo. Dentre eles, nenhum recebeu vocação menos santa. Todo chamado é santo. O que fazemos com o chamado é que tornará a nossa vida condizente com a vocação ou não. Por isso, hoje, quero falar com você sobre a vocação de Judas Iscariotes. A vocação de um homem que traiu o Senhor Jesus. Alguém poderia dizer: Judas foi um homem que se enganou. O homem que errou o caminho não deveria ter sido apóstolo. Certamente ele nasceu para ser outra coisa. E todas estas colocações são errôneas. Judas, assim como os outros apóstolos, foi verdadeiramente escolhido por Jesus. Ele teve o privilégio de participar dos primeiros anos da vida pública de Cristo. Ele pôde escutar dos lábios do Senhor Jesus o chamado. Além disso, Judas desfrutava da comunhão, ou seja, ele expulsava demônios, curava os enfermos. Lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 7, vemos que os discípulos todos experimentaram os mesmos prodígios. Nenhum momento da trajetória, do aprendizado, da catequese formativa dos apóstolos, Judas foi tratado diferente. Aliás, o único apóstolo que tinha uma atribuição era Judas. Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro, ou seja, aquelas pessoas que faziam doações ao Senhor, o Senhor pedia que Judas administrasse as doações para ajudar os pobres e para manter a alimentação, o sustento dos discípulos. O único apóstolo que tinha uma atribuição, uma missão. Então Judas tinha o afeto e a confiança de Cristo. Todos nós sabemos dos momentos trágicos na vida de Judas. O coração de Judas foi vencido por Satanás. Ele migrou da situação de herói para a situação de vilão. Passou a roubar. Tornou-se ganancioso.
foi contado como o maior traidor da história. Até hoje, quando alguém recebe um gesto, um sinal de traição, essa pessoa é comparada com Judas. Em todas as culturas, em todos os tempos da história. O que aconteceu com este homem? Este homem que tinha, sem dúvida alguma, o olhar carinhoso de Cristo, que até o último instante não lhe negou nada. Ofereceu o seu corpo e sangue na Santa Ceia. E na hora que Judas, por meio do beijo, trai o seu mestre, Jesus não o condena. Não o ofende. Jesus diz: com um beijo? Com um beijo traís o teu mestre? Como explicar o desequilíbrio pessoal de Judas? Se ele, durante os 3 longos anos, testemunhou tanto as riquezas, os ensinamentos, os milagres realizados por Jesus, seu mestre, temos que entender que Judas tinha profundas convicções de que Jesus não era um mentiroso, nem tampouco um impostor. Alguns chegaram a afirmar que Judas se decepcionou e por isso traiu a Jesus. Talvez ele esperasse um Messias de acordo com a ideia, a ideologia do seu povo, e no princípio até se admirou com Jesus, mas essa admiração passou com o tempo e assim acabou vendendo seu mestre aos judeus. Seja qual for a razão, por decepção, por frieza, por ganância, seja qual for a situação que aconteceu com Judas, uma coisa precisamos admitir. Se Jesus sabia que Judas iria traí-lo, por que o chamou? Deus nunca obrigará ninguém a servi-lo ou obedecê-lo. Ele dá as opções. E nós tomamos as decisões. Nós não somos robôs, nem máquinas, sem capacidade de pensar ou de agir. Deus te fez livre e inteligente, um ser racional. Ele deu a cada um livre arbítrio. Até mesmo quando Ele nos escolhe, nos envia, Ele deixa a nosso critério a fidelidade ou a traição. Temos a capacidade de observar o mal e de fugir dele. Ninguém nasce perdido. Ninguém nasce obrigado a fazer o que não quer. Todos podem fazer suas opções, suas escolhas. Deixa eu te dizer, Jesus não se enganou a respeito de Judas. Foi Judas quem se enganou a respeito de Jesus. Algo transformou o caráter de Judas. E através dessa transformação, a brecha se abriu e Satanás entrou em sua vida. Mas por onde Satanás teria penetrado na vida deste escolhido de Cristo? Não sabemos ao certo onde, mas uma coisa é verdade. A própria palavra de Deus afirma: Satanás entrou no coração de Judas. Como é possível, Padre Delton, uma pessoa que dormia ao lado de Cristo se deixar possuir inteiramente por Satanás? É possível porque Deus não tira a liberdade de ninguém, inclusive a de Judas. E quando o inimigo entra, nada mais é como antes. Primeiro, as convicções de Judas foram mexidas. A simplicidade e santidade foram roubadas. Por fim, Satanás conduziu Judas a eliminar a própria vida. Poderíamos dizer que a entrada teria sido por meio do roubo que Judas fazia, da falta de sinceridade. O que Judas tanto cobiçou não teve valor algum quando ele finalmente tinha entre as mãos. Esta pode ser a surpresa de muitas pessoas que se deixam enredar pelos desvarios da própria alma. Judas começou bem, mas terminou muito mal. O importante não é como começamos, mas como terminaremos. É por isso que, ao questionar nossa vocação, precisamos rezar sempre pedindo o dom da perseverança final.
Pai Santo, Pai do céu, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, envia, Senhor, o Espírito Santo, para que toda brecha que porventura esteja aberta na nossa alma seja agora lacrado. Toda e qualquer presença do inimigo que tenta dobrar o caráter, esfriar as convicções, tornar-nos infiéis ou até mesmo mentirosos. Senhor, teu Espírito Santo expurgue da nossa vida tudo aquilo que gerou o mal, que fez com que Judas tivesse aquele fim. Senhor, muitas vezes eu me pareço com Judas. Muitas vezes eu agi como Judas. Te peço perdão. Mas, Senhor, imploro nesta hora a graça de perseverar, a graça de recomeçar, a graça de ter paciência comigo mesmo, para que no meu derradeiro dia, no último suspiro, eu consiga encerrar meu tempo neste mundo na fidelidade, na amizade, na comunhão contigo. Que assim seja e que assim aconteça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.